Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossas aulas de química, né? A gente viu a ligação iônica e a gente agora vai ver a ligação covalente. O que vai ser uma ligação covalente? A primeira coisa que eu sei é que ela vai ocorrer entre compartilhamentos de elétrons, ou seja, os elementos que estão ligados. Nesse tipo de ligação, eles compartilham elétrons, então acontece por compartilhamento de elétrons. Outro ponto a destacar, que isso é bom quando você for estudar, sempre ter a tabela em mão, que é um tipo de ligação que vai acontecer entre hidrogênio, não metais e semimetais, ou seja, é um tipo de ligação onde não vai ter metal, porque se tiver um metal, ou a ligação vai ser metálica ou vai acontecer uma ligação iônica. Ligações que ocorrem entre hidrogênio, não metais e semimetais vai ser sempre ligação covalente. Se você tiver uma substância e tiver um metal no meio, então esse composto ele vai ser formado por ligação. Tiver um metal e tiver um não metal, um semimetal ou hidrogênio, você vai saber que essa ligação não vai ser covalente, porque ela só acontece entre hidrogênio, não metais e semimetais. Ou seja, quando qualquer grupo desses elementos estão ligados, um ao outro vai formar ligação covalente. Ocorre também entre átomos com tendência de receber elétrons, ou seja, ocorre entre átomos que têm uma eletronegatividade alta, ou seja, uma tendência grande de receber elétrons. Por isso, eles compartilham elétrons. Primeiro exemplo aqui. Eu coloquei aqui o exemplo do Cl2. Na tabela periódica, eu sei que o número atômico do cloro é 17. Então, eu faço a distribuição eletrônica aqui. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3, 3p5. Quando eu faço aqui, ó, a camada de valência, que é a camada 3 aqui, que é a M, vai ter quantos elétrons na última camada? 7. 2 com 5, 7. Então, ele precisa compartilhar um par de elétrons para completar 8. Então, eu tenho dois cloros, né? Um cloro aqui e um cloro aqui. Cada átomo desse representa com 7 elétrons. Aqui, 7 elétrons nesse, 7 elétrons nesse. O que é que acontece? Eles vão compartilhar um par. É como se esse par compartilhado fosse tanto de um, tanto do outro. É como se você comprasse um carro com seu irmão. Se você compra um carro com seu irmão, os dois vão usar. E não vai ser só seu, vai ser dos dois. Então, ó, se compartilhar esse par, cada um vai ficar com 8. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui da mesma forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver aqui outra coisa importante aqui. Essa fórmula que eu represento os elétrons rodeados ao cloro, eu chamo de fórmula eletrônica, que é a forma de Lewis. Como aqui só compartilha um par de elétrons, então eu vou ter só uma ligação. Essa ligação aqui é chamada ligação simples, e eu chamo isso de fórmula estrutural. Cl2 vai ser minha fórmula molecular, que só indica a quantidade de átomos que tem nessa substância. Exemplo 2, H2. A gente viu que o hidrogênio e o hélio só poderia ter 2 elétrons na última camada, para obedecer à regra do octeto. Ele fica com 2 elétrons na última camada para se tornar estável. Aí eu tenho hidrogênio aqui, Z igual a 1, então 1s1. Na camada de valência eu vou ter um elétron só. Então eu represento aqui, ó. Se ele tem só um elétron e são dois, né, eles vão compartilhar esse par. Tanto esses dois elétrons vai ser de um, tanto é do outro, obedecendo a regra do octeto. Então eu vou ter a fórmula eletrônica. Como compartilha só um par, vai formar só uma ligação simples. Então vai ter a fórmula estrutural. E aqui essa fórmula H2, que me indica a quantidade de elementos que eu tenho na substância, vai ser a fórmula molecular. Exemplo 3, O2. Eu sei que o oxigênio, vou lá na tabela, pego, vai ter número atômico igual a 8.
Então, se eu fizer a configuração eletrônica, a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p4. Camada K2, L com 6. Para completar o 8, ele tem que compartilhar 2 pares de elétron. Então, coloquei aqui, ó, oxigênio com 6, oxigênio com 6. Quando ele compartilhar esses 2 pares, cada um vai ter 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui da mesma forma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se compartilha 2 pares, vai formar uma ligação dupla. Essa fórmula aqui, a gente já viu que é eletrônica. Aqui é a fórmula estrutural, que mostra as ligações entre os átomos. E essa aqui é a fórmula molecular, que vai me indicar a quantidade de cada elemento na substância. Vamos agora para o quarto exemplo. No quarto exemplo aqui, eu vou ter HF, que é o ácido fluorídrico. Essa substância aqui já é formada por elementos diferentes, né? Mas os dois não são metal, são não metais. Então, ó, eu olho aqui, hidrogênio igual a 1, então 1s1 vai ter, na camada de valência vai ter 1 elétron. Para o flúor vai ter Z igual a 9, então 1s2, 2s2, 2p5, então na camada de valência vai ter 7. Então o flúor precisa compartilhar 1 para ter 8, para obedecer a regra do octeto, e o hidrogênio precisa de 1 para completar 2 para obedecer a regra do octeto. Então eu coloco aqui, ó, hidrogênio tem 1 e flúor tem 7, mas como eles compartilham, o hidrogênio vai ficar com 1, 2, e o flúor com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, obedecendo a regra do octeto. Aí mostra aqui, isso aqui é o par de elétron compartilhado, né? Então, se compartilha só um par, então só vou ter uma ligação simples. Então, essa aqui é a fórmula estrutural, essa é a fórmula eletrônica, me indicando os elétrons aqui nos átomos. E aqui a quantidade, que é a fórmula molecular, dizendo a quantidade de cada elemento, dizendo que eu tenho um hidrogênio e eu tenho um átomo de flúor. Exemplo 5 aqui. No exemplo 5, eu vou ter o N2. Se eu for lá na tabela, eu sei que o nitrogênio tem Z igual a 7. Então, 1s2, 2s2, 2p3. Na última camada, que é L, vai ter 5. Então, ele precisa compartilhar 3. Precisa compartilhar 3 elétrons para obedecer a regra do octeto, para ter 8 elétrons na última camada. Então, ó, cada hidrogênio aqui tem 5. Esse tem 5. Esse vai ter 5. Mas só como eles vão compartilhar 3... isso aqui vai dar 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses pares compartilhados, tanto é de um, tanto é de outro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 3 pares compartilhados, né? Então, eu vou ter a fórmula molecular, que vai me indicar só a quantidade de nitrogênio que eu tenho na substância, que é 2. Eu tenho a fórmula eletrônica, que é a fórmula de Lewis, que indica a quantidade indica os elétrons que está rodeado aos átomos. E como compartilhou 3 pares, então vai formar uma ligação tripla, que é a fórmula estrutural. Ligação metálica. A ligação metálica, a gente não vai entrar muito nela. Essa ligação metálica é formada, pelo nome já diz, é formado por metais. Vai ser formado por quem? Por elementos da família 1, que é os metais alcalinos, família 2, metais alcalinos terrosos, os metais de transição, né? E esse tipo de ligação é formado por átomos que têm tendência de perder elétrons. Ele tem uma tendência muito grande de perder elétrons, né? Então os elétrons estão muito afastados. Então esses elétrons se interagem formando a ligação metálica. Lá na atividade, eu quero que vocês façam uma pesquisa para saber qual a característica dos compostos formados por ligação metálica. Certo, a aula acabou, espero que tenha ajudado aí, e as dúvidas a gente vai tirar na aula de dúvidas. Tchau.